Poliedros, corpos redondos. Nós temos 3 categorias, né? Que basicamente tem lá a categoria outros, né? Que eu separei. Mas como eles não têm uma característica comum, que inclusive possa classificar eles, né? Um nome que classifique eles melhor, por isso que eu utilizei a palavra outros mesmo, né? Esses 2 aqui são os que entram mais em destaque, porque quando a gente vai precisar calcular volume e várias outras coisas, uma área de superfícies, alguma coisa do tipo, o que vai diferenciar os 2 é o que também vai ser um divisor entre o que você vai escolher, em qual a expressão que você vai escolher, aquela fórmula, né, que você vai utilizar para calcular cada coisa, né? Por exemplo, um volume de um poliedro, você não vai calcular da mesma forma que você faz para calcular o volume de um corpo redondo. Você não vai fazer exatamente do mesmo modo, né? Não vai. Simplesmente não vai. E se você não sabe qual é a diferença de um para o outro, então você criou um problema. Ou alguém criou esse problema para você. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa. Os poliedros possuem faces. Os corpos redondos possuem curvas. Outro ponto. Os poliedros possuem vértices. Eles possuem vértices e é uma consequência de possuírem faces, né? Já que eles possuem faces poligonais, vou até colocar aqui, poligonais. Aí você vai e anota aí, né? Faces poligonais e tem vértices aqui. É consequência. A aresta também é uma consequência disso. Tem face poligonal, tem arestas e tem vértices também. Aqui, ele não tem nenhuma dessas coisas. Não tem vértice, não tem arestas. Então, só com essa diferença aqui, essas diferenças, 3 diferenças, né, que tem, que eu pontuei, você já consegue diferenciar com tranquilidade o que é um corpo redondo de poliedro, né? O que eu já escutei de gente falando que um cilindro é um prisma, misericórdia, é demais. Gente confundindo cone com prisma, com poliedro, falando que o círculo é uma dessas faces poligonais, nunca foi. Então é uma confusão que existe, que muita gente está fazendo por não enxergar isso aqui. Não enxerga isso. Então, notavelmente, vai se confundir e vai sim, né, vai ficar travado em algum momento aqui, principalmente quando for falar sobre essas coisas, né? Tem alguma pergunta falando sobre isso aqui? Não vai saber, né? Você que está vendo agora vai, né, com certeza, destravar nesses pontos. Então, tem mais diferenças aqui, será? Né? Os poliedros não rolam. Quando você coloca um poliedro sobre um plano com uma leve inclinação, e aí quem estuda física sabe que uma inclinação só por si não é necessariamente suficiente para que ele deslize, né? Para que o poliedro deslize sobre esse plano. Né? Tem a questão de forças e tem outras coisas a mais, né? Muito mais profundo do que só colocar sobre um plano com uma leve inclinação. E nesse caso aqui, os corpos redondos, pela própria definição, eles têm essa característica. Eles rolam quando você coloca ele sobre um plano com leve inclinação. Ele não desliza, ele rola mesmo sobre esse plano inclinado. E os poliedros não rolam.